tudo certo? Vamos para a aula de Química dessa semana. Essa semana a gente vai tratar do assunto de ligações covalentes. Eu recomendo que vocês prestem bastante atenção nessa videoaula, façam o exercício com muita atenção, porque é um assunto muito importante para todo o ensino médio. Bom, a ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos, com o objetivo de formar moléculas estáveis, fundamentada pela teoria do octeto. Essa ligação geralmente ocorre entre ametais e hidrogênios. A água, o álcool, a sacarose e os gases gerais são exemplos de substâncias moleculares, ou seja, que são formadas por moléculas. Isso só é possível por causa da capacidade do átomo em se combinar com outros por meio de ligações químicas, as ligações covalentes. Qual que é a diferença da ligação covalente para as ligações já estudadas? As ligações covalentes se dão pelo compartilhamento de elétrons, ou seja, não há doação de elétrons. Aqui no nosso exemplo, o enxofre, ele está compartilhando 4 elétrons com os oxigênios, que por sua vez estão compartilhando 2 elétrons. Então, isso faz com que na nuvem, do oxigênio, na nuvem do enxofre, tenham 8 elétrons, certo? Substâncias moleculares são as substâncias formadas por ligações covalentes. Então, sempre que eu falar em substâncias moleculares, são as substâncias que se ligam através de ligações covalentes. O compartilhamento de elétrons, que faz a ligação covalente, é feito através dos elétrons da camada de valência dos átomos envolvidos. Lembra lá da camada de valência na aula de distribuição eletrônica? Aqui está a representação dessas ligações covalentes. Aqui o enxofre está ligado 2 vezes com o oxigênio. Para quem não lembra desse pontinho, é a representação de Lewis, em que os elétrons da última camada são representados por pontinhos. A aula de semana passada eu revisei isso de ligações iônicas. E aqui o enxofre está compartilhando 2 elétrons com o oxigênio, certo? Bom, vamos lembrar de novo da teoria do octeto. A teoria do octeto é aquela teoria que diz que todo átomo, para ficar estável, todo elemento da tabela periódica tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência. E dessa forma, ele vai atingir a estabilidade, Isso que diz a teoria do octeto. Por que eu estou lembrando isso de novo? Porque, como eu disse, as ligações covalentes também são formas dos elementos conseguirem essa estabilidade, conseguirem ter 8 elétrons na sua camada de valência. Só que agora vai ser através do compartilhamento de elétrons, não vai ser mais através da doação, igual era na ligação iônica. Então, a gente vê que as ligações têm o objetivo de atingir a estabilidade eletrônica dos elementos que formam a molécula, através dos 8 elétrons na camada de valência. Quando os átomos se encontram, a camada de valência de um toca a camada de valência do outro. Existem algumas regras para essas ligações covalentes. Eu anotei aqui para vocês. A primeira regra é que o átomo que tiver 8 elétrons na camada de valência já terá uma certa estabilidade e não se ligará a outros átomos, que são os gases nobres da tabela periódica. Lembra? O hélio, xenônio, neônio. Eles têm muita dificuldade em reagir. Eles são encontrados de forma simples na natureza e é muito difícil você encontrar moléculas que tenham esses gases nobres na composição. O xenônio agora está conseguindo algumas moléculas dele com flúor por causa da alta eletronegatividade do flúor, mas ainda é difícil encontrar de neônio e hélio, porque eles ainda estão bem estáveis. Então, a reatividade é bem baixa, como tudo na química. Quando a estabilidade é alta, a reatividade é baixa. A segunda regrinha é que o átomo que tiver menos que 8 elétrons na camada de valência vai se associar a outros
para completar sua camada de valência, né, de modo a atingir os 8 elétrons, ou eliminar a última camada, a camada incompleta, né? A gente vai ver cada caso agora. A terceira regrinha é que átomo com 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência é eliminar esses elétrons. Ou seja, quando você faz a distribuição eletrônica lá no diagrama de Linus-Pauling, se tiver 3 elétrons ou menos na última camada, a tendência daquele átomo é perder esses elétrons. Se ele está perdendo, ele está doando. Se ele está doando, é ligação iônica. A regra número 4, átomos com 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência, a tendência é complementar o número de elétrons. Se a tendência é complementar, o que significa? Que ele vai compartilhar, até as palavras parecem. Então, se é compartilhamentos, é a ligação covalente. E a número 5, átomos com 4 elétrons na última camada, tanto faz eliminar ou completar o número de elétrons. Ou seja, átomos com 4 elétrons na última camada podem fazer tanto ligações iônicas como ligações covalentes. As ligações covalentes, que são nossos objetos de estudo agora, elas acontecem nesses 3 casos somente. Muita atenção. Ametais mais ametais, hidrogênio mais hidrogênio e hidrogênio mais ametais. Então, aqui temos o Cl ligando com o Cl. Pode? Pode, porque o Cl é um ametal. Então, ametal mais ametal, ok, entrou na regra de ligações covalentes. Já aqui a água, temos H2O, né? O oxigênio também é um ametal. Ele está ligando uma vez com hidrogênio e 2 vezes com hidrogênio. Então, pode também, porque entrou aqui no terceiro caso, né? Hidrogênios mais ametal. Professora, eu não lembro o que são ametais. Ametais são essa parte que está em verde limão aqui na tabela periódica que eu estou mostrando para vocês agora. Então, é o carbono, fósforo, selênio e todos os halogênios, né? É o grupo da tabela periódica que engloba os elementos químicos que possuem 4 ou mais elétrons na camada de valência. Então, tais elementos pertencem à família 14, 15, 16 e 17, né? Que possuem na ordem que eu acabei de falar, 4, 5, 6 e 7 elétrons na camada de valência. O hidrogênio é uma exceção, né? Ele faz parte das ligações covalentes, mas ele não tem família. E não pode ser classificado nem como metal, nem como ametal. Ele tem apenas um elétron na camada de valência, e para atingir a estabilidade, ele precisa só de mais um elétron. Então, ele vai ficar com a configuração do gás hélio, por isso ele entra na ligação covalente. Então, vamos aqui para a regra da família 14. Na camada de valência vão ter 4 elétrons, então eles têm que fazer 4 ligações. Por eles terem que fazer 4 ligações covalentes, eles são chamados de tetravalente. Se eles fizerem essas 4 ligações, eles são ditos como estáveis, porque eles estão seguindo a regra do octeto. Já na família 15, eles possuem 5 elétrons na camada de valência e devem fazer 3 ligações covalentes para atingir a estabilidade. Por quê? Porque 5 mais 3 dá 8. Então, a regra do octeto sempre. E por ter que fazer 3 ligações, eles são considerados trivalentes. Já na família 16, eles possuem 6 elétrons na camada de valência. E quantas ligações faltam, então, para atingir 8? 2 ligações, né? 6 mais 2, 8. Por fazer 2 ligações, é chamado de bivalente. E por último, na família 17, possui 7 elétrons na camada de valência. Então, 7. Falta quanto para 8? 1. Então, eles necessitam fazer apenas uma ligação. Por isso, eles são ditos como átomos monovalentes. Como na ligação covalente todos os átomos envolvidos apresentam a tendência de receber elétrons obrigatoriamente, haverá entre eles um compartilhamento de elétrons presentes na camada de valência. Camada de valência é aquela que está mais distante do núcleo, né? Então, esse compartilhamento ocorre quando um elétron da camada de valência de um átomo passa a fazer parte
da mesma nuvem eletrônica que envolve outro elétron da camada de valência de outro átomo. Aqui no exemplo, cada átomo de hidrogênio apresenta um elétron na camada de valência. Quando dois elétrons passam a fazer parte da mesma nuvem, cada hidrogênio passa a apresentar dois elétrons de valência e com isso atinge a estabilidade. Tá vendo aqui? Tem um hidrogênio separado do outro. Essa bolinha azul é o elétron de valência do hidrogênio. No caso do hidrogênio é o único elétron, né? Mas a gente representa o de valência. Então, o que acontece? Se eles se ligarem de maneira covalente, aqui a gente circula essas bolinhas, né, os elétrons. E o que significa? Que eles estão compartilhando o elétron. Então, o elétron da esquerda está compartilhando o seu elétron com o hidrogênio da direita, e o da direita está compartilhando o seu elétron com o hidrogênio da esquerda. Então, esse hidrogênio aqui tem dois elétrons na sua camada de valência, enquanto o hidrogênio da direita também possui, ao mesmo tempo, dois elétrons na camada de valência. Bom, existem 4 tipos de ligações covalentes: a simples, dupla, tripla e a dativa. O primeiro exemplo é a ligação covalente simples, em que há o compartilhamento de somente um par de elétrons, ou seja, cada átomo contribui com um elétron somente. Aqui temos o cloro. O cloro tem quantos elétrons na sua camada de valência? 7. Como eu sei disso? Ele é da família 17, está escrito lá na tabelinha que ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Por possuir 7 elétrons na sua camada de valência, ele precisa de quantos elétrons para seguir a regra do octeto? Só de mais um. Então, como eu tenho 2 cloros, os dois precisam de um elétron somente. Então, eu vou compartilhar um elétron do cloro da esquerda com o cloro da direita e um elétron do cloro da direita com o cloro da esquerda. Então, eu vou fazer o círculo aqui nas bolinhas, né, que estão simbolizando os elétrons. Então, esse cloro da esquerda, que anteriormente estava com 7 elétrons, agora está com 8. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a mesma coisa para o cloro da direita. Então, como houve apenas o compartilhamento de um par de elétrons, é uma ligação simples. Já na ligação dupla, há compartilhamento de dois pares de elétrons, né? Aqui o oxigênio, ele possui 6 elétrons na sua camada de valência, porque ele é da família 16. Se ele possui 6 elétrons, quantos elétrons ele precisa para atingir 8? 2 elétrons. Então, ele precisa compartilhar 2 elétrons com o oxigênio da direita para que os dois tenham 8 elétrons na sua camada de valência. Então, aqui tem 2 círculos, significa que tem 2 compartilhamentos de elétrons. Então, vamos contar quantos elétrons tem no oxigênio da esquerda agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendam que quando tem um círculo, os elétrons são simultaneamente dos dois elementos. Aqui eu estou dando exemplo com elementos iguais, mas não é necessariamente igual, eles podem ser elementos diferentes. A ligação tripla, então, vai ter o compartilhamento de 3 pares de elétrons. Tem aqui o meu nitrogênio da esquerda e o meu nitrogênio da direita. O nitrogênio é da família 15. Se ele é da família 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Por ter 5 elétrons na camada de valência, ele precisa de quantos elétrons para seguir a regra do octeto? 3 para atingir 8. Então, ele vai pegar e compartilhar 3 elétrons. Então, meu nitrogênio da esquerda, que estão compartilhando os elétrons, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a mesma coisa para a direita. Então, lembrando de novo que o que está dentro do círculo é simultaneamente dos dois átomos. O último tipo de ligação covalente é a ligação coordenada ou dativa. Ela é pouco comum, ela já não é muito citada, mas tem que ensinar para vocês. Ela raramente é cobrada em vestibular porque atualmente ela é vista como uma ligação covalente comum.
Nesse tipo de ligação, há a possibilidade de um átomo que esteja com a camada completa compartilhar um par de elétrons com o outro átomo. Ou seja, a ligação covalente não precisa ocorrer com a participação de um elétron proveniente de cada átomo. Essa ligação, que se dá com a participação de elétrons de um único átomo, é chamada de dativa. Aqui no exemplo, o enxofre e o oxigênio da esquerda estão compartilhando dois pares de elétrons, então é uma ligação dupla. Aí, com o oxigênio da direita, só o enxofre que está compartilhando, não há compartilhamento do oxigênio. Agora a gente também precisa saber as fórmulas utilizadas na ligação covalente, né? Porque vai ser muito comum ou te pedir a fórmula molecular de algum composto ou algo assim. A primeira que a gente vai estudar é a fórmula molecular. A fórmula molecular é a que vocês estão mais habituados, né, por causa do laboratório, que é aquela fórmula que mostra a quantidade de átomos e seu símbolo. Aqui, por exemplo, H2O, o que significa? Eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, esse doisinho aqui pequeno na frente do hidrogênio quer dizer apenas sobre o hidrogênio. Ele é chamado de índice, esse 2. O oxigênio não possui nada na frente, é como se tivesse 1. Então, se é 1, possui um oxigênio e 2 hidrogênios, certo? O segundo tipo de fórmula é a fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, nós representamos a ligação covalente por traços. Então, a água que eu tinha mostrado anteriormente, né, o exemplo que eu mostrei anteriormente, o oxigênio forma ligações covalentes simples com o hidrogênio. Essas ligações covalentes simples são representadas por um tracinho apenas. Naquele modelo anterior estava representado pelo modelo de Lewis, né, em que os elétrons aparecem. A ligação dupla é representada por dois tracinhos, como se fosse o sinal de igual, e a ligação tripla por três tracinhos. A fórmula eletrônica de Lewis, que é a que a gente está usando desde o semestre passado, em que a gente demonstra através de pontinhos quantos elétrons tem na camada de valência de cada átomo, e a partir deles você circula os átomos que estão sendo, os elétrons que estão sendo compartilhados. Então, aqui a água de novo, o oxigênio com seus 6 elétrons da camada de valência e o hidrogênio com seu 1 elétron. O hidrogênio e o oxigênio estão compartilhando um elétron de cá, e o oxigênio e o hidrogênio estão compartilhando um elétron à direita. Por isso, há dois compartilhamentos de elétrons, né? Uma ligação simples de cada lado. Então, eu circulo os dois compartilhamentos de elétrons. Agora, vamos fazer um exemplo das ligações covalentes. O elemento A possui número atômico igual a 6, enquanto o elemento B possui número atômico igual a 8. A molécula que apresenta corretamente o composto formado por esses dois elementos é. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir quantos elétrons tem na camada de valência de cada átomo. O átomo A tem um número atômico de 6. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele através do diagrama de Linus-Pauling, nós vemos que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Já o átomo B, com 8 elétrons, se a gente faz a distribuição eletrônica no diagrama de Linus-Pauling, descobrimos que ele tem 6 elétrons em sua camada de valência. Como que faz a distribuição eletrônica? Quem tem dúvida, volta na aula de distribuição eletrônica do primeiro semestre, que essa aula já foi dada. Então, eu tenho aqui meu átomo A com 4 elétrons, né, as 4 bolinhas vermelhas, e meu átomo B com suas 6 bolinhas pretas. Primeiro você adiciona só um. Aí você faz o compartilhamento. O átomo A com 4 elétrons precisam de quantos para chegar em 8? Mais 4, né? E o átomo B com 6 elétrons precisa de 2 para chegar em 8. Então, ele vai compartilhar 2 átomos com A. Então, o átomo B compartilhou 2 elétrons, com o átomo A. Com isso, o átomo B ficou com 8 elétrons. Quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, o átomo A, vamos contar
quantos ele ficou? Vamos de roxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por causa das bolinhas vermelhas ao lado, né? Então, o átomo A ainda não atingiu a estabilidade, ele atingiu apenas 6 elétrons. Então, vai ter que adicionar outro átomo B. E com isso, o átomo B, de novo, vai compartilhar 2 elétrons com A, e A também vai compartilhar seus outros 2 elétrons com B. Então, A vai ter 1, 2, 3, 4, com mais 4 de lá, 8 elétrons. E o B de cá, da mesma forma, 6 elétrons. Ou seja, A faz duas ligações duplas. Uma ligação dupla com B e outra ligação dupla com B, certo? A fórmula molecular, então, vai ser como? AB2, porque eu utilizei um átomo de A e 2 átomos de B. Então, o índice do B vai ser 2. O A veio primeiro porque ele é o átomo central. O átomo central é o que está no centro, o que está no meio. Agora, para terminar a aula, vamos fazer uma comparação entre ligação iônica e ligação covalente. A ligação iônica, aqui tem o exemplo do NaCl, né? O Na doando um elétron para o Cl, e na ligação covalente, o exemplo do N2, o N fazendo uma ligação tripla com o outro N. A ligação iônica é a ligação entre metais e não metais, ou seja, metais e ametais. Já na ligação covalente, tem a ligação somente entre ametais. Na ligação iônica, os pontos de fusão e de ebulição são elevados. Na ligação covalente, eles são baixos. Na ligação iônica, ela é caracterizada pela transferência de elétrons e a ligação covalente é caracterizada pelo compartilhamento de pares eletrônicos. Então é isso, primeira série. Bom resto de semana. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp e até a próxima aula.